E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 10 de agosto de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, queda hoje de 0,45%. Está bem próximo nesse suporte aqui, esse suporte dos 118.400, um suporte que vem segurando nas outras vezes. A gente tem vários toques aqui nesse ponto, inclusive esses últimos 2 dias anteriores. Hoje fechou um pouco abaixo. Um outro ponto que chama atenção, além do trap no semanal, que eu já comentei algumas vezes, seria justamente esse OBV. O OBV, vocês veem aqui bem consolidado, né? Preço consolidado também. E agora, o BV deu uma puxada para cima, depois uma queda bem acentuada para baixo, né? Então o preço já mostra a perda dessa região aqui. Então seria esse o movimento esperado, levando em consideração esse indicador. Um outro ponto interessante é ver como é que o preço vai se comportar aqui próximo a esses 118.400. Se isso daqui é um suporte, dependendo do movimento de amanhã, pode funcionar como uma resistência, digamos que abra aqui com um pequeno gap, teste aqui novamente e aqui deixa um sinal forte de venda, né? Então esse ponto aqui pode se transformar num gap para ir continuar, uma resistência para continuar esse movimento de baixa. Seria esse aqui o cenário, né, do Infut. Caso perca aqui essa região, a gente pode traçar tanto o alvo, né, se a gente considerar esse aqui um pequeno pivô, a gente pode considerar o alvo aqui desse pivô, bem como do trap, né, que teve no semanal. Agora em relação ao Ibovespa, o Ibov fechou com queda de 0,05%, deixou um candle aqui que parecia ser de reação, então durante uma parte do dia este candle aqui esteve cheio, né, mostrando um movimento de alta. Depois encerrou aqui, deixando toda essa sombra aqui superior e praticamente aqui na mínima, né? Então deixou um candle feio para esse movimento, de maneira semelhante ao índice futuro. O OBV já mostra a perda dessa região, então a gente tem uma divergência em relação a esse preço do Ibovespa e esse indicador, tem uma diferença aqui. Outro ponto importante, assim, para já uma queda mais acentuada, seria a perda dessa região, que seria nos 117.100, 117.200. Então, chegou próximo anteontem. Ontem e hoje não chegou tão próximo assim. Lembrando que a gente tem aqui no Ibovespa um Joy de Nápoles, né, de venda, então ativou. E a gente traçando aqui o alvo, o primeiro seria justamente onde tocou anteontem, seria no 117.700, segundo alvo no 116.409. Então, um ponto importante para observar aqui o Ibovespa seria justamente esse 117.100, perdendo, aí já fica uma situação mais complicada, né? Primeiro ativo de hoje, IDUX, IDUC3, um ativo que fechou em alta de 2,12%. Teve uma boa variação hoje no ativo, então uma parte do dia parecia que iria engolfar, né, o candle de ontem. Também chegou próximo aqui a esse suporte aqui do candle de ontem, então a gente tem aqui essa resistência um pouco mais forte aqui no topo. Esse suporte aqui embaixo. Testou praticamente essas duas regiões e fechou levemente para cima, né? Mas deixando sombras superior e inferior aqui neste candle. Então, a gente tem nesse ativo uma retração de 61,8 que ainda não confirmou. Aqui esse movimento segue muito obrigado aqui em cima. Lembrando que é um ativo que está com um OBV muito forte, né? Então a gente tem aqui um indicador que não mostra descanso, continua subindo aqui. Em relação ao volume, nos últimos 3 dias o volume é acima da média, né? Então a briga tem sido grande aqui. Próximo ativo de hoje, Anima 3. Anima tinha um trap que no tempo gráfico diário, esse candle 148 tentou ganhar essa região, perdeu, hoje chegou no alvo, seria assim 100%, né? O alvo do trap é nos 4,28, que seriam duas vezes este candle para baixo. Não chegou, né? Não chegou até aqui, mas é um ativo que tem brigado aqui nessa região. Diferente de Dux, que vocês veem o OBV já mostrando um sinal de perda, né? Que já perdendo um pouco assim, esse movimento mais forte. Deixa eu ver aqui se deixou uma retração de 61,8 desse movimento. Se a gente considerar esse daqui,
teve aqui praticamente um engolfo, né, no dia de ontem, justamente na retração de 61,8. Então chegou bem próximo aqui e seria justamente já a formação aqui de um pivô, mas um pivô que para confirmar teria que perder a mínima de hoje, tá? Então tentou fazer esse rompimento, segurou aqui nessa região. Aqui a gente pode até considerar nesse ponto uma consolidação. Então vocês veem que tem segurado bastante. Se considerarmos aqui as sombras, poderia ser esse movimento aqui. Esse movimento acho que englobaria a maior parte dos toques na parte inferior, na superior da mesma forma. Então, consolidado aqui em cima. Próximo ativo, Cogna, Cogni 3. Cogna é um ativo que deixou um movimento muito interessante hoje. Volume bem acima da média, esteve caindo forte aqui. Então, a mínima do ativo foi bem abaixo, né? Foi aqui mínima nos R$ 3,07, máxima nos R$ 3,40. Fechou com alta de 1,23%, mas olha o candle que deixou no dia de hoje, um candle bem... candle mostrando aqui reação no ativo. Um ponto interessante, Cogna... Deixa eu tirar aqui essa retração. Cogna tem ativado aqui um Joy de Napoli de venda, aqui nesse ponto. Ativou quando perdeu aqui este candle. Não estopou nesse candle 151. Então o stop da operação seria aqui em cima, nesse ponto. Aqui seria o stop, acima desse candle. Não ativou, não estopou. E da ativação dessa operação, considerando aqui um ponto que ativou, chegou a andar quase 7%. Hoje estaria praticamente no 0 a 0. Mas assim, é uma operação que buscaria um alvo bem mais abaixo. Em relação ao OBV do ativo, o OBV já mostra aqui uma leve divergência aqui de baixa. Então, se a gente considerar o ponto em que o preço está agora, para esse topinho aqui, seria um pouco mais para cima, já tem uma divergência aqui de baixo. O volume foi mais alto no dia de hoje. Em relação ao tempo gráfico semanal, Cogna deixou um trap, né? Ativou aqui. Então tem um trap de venda em Cogna. E teria aqui como alvo 2 vezes este candle para baixo. Seria nos R$ 2,41. Então tem um padrão de venda aqui ativado nesse ativo. Próximo ativo de hoje, Magazine Luiza, Magalu. Magalu para mim tem tem um monte de rabisco aqui nesse ativo. Além disso, tem aqui essa consolidação. Então, um ponto que eu achava importante era justamente acompanhar essa região aqui de suporte. Então, a gente pode considerar um pouco mais aqui abaixo e aqui ser justamente o suporte, essa parte inferior do retângulo, né? Seria aqui próximo aos 2,90. Aqui tem esse fundo anterior. Caso amanhã feche acima deste candle, eu ativaria um trap aqui no fundo de uma figura e já com alvo e stop definidos, né? Um ponto que mostra que essa queda pode ser um pouco mais acentuada seria o OBV, que já perdeu o ponto aqui dessa consolidação, né? O OBV está um pouco mais abaixo. Próximo ativo, Lojas Renner, LREN3. Eu comentei ontem que ficaria uma situação um pouco mais complicada em LREN se perdesse a mínima de hoje, né? Deixou um candle muito feio ontem, deixou um candle que testou aqui essa região desse suporte. Hoje deu uma retomada, esteve subindo até bem. Durante uma parte do dia esteve superando o candle de ontem, mas aqui vocês veem muito enrolado, né? Que nós temos média de 80, média de 9, média de 20, média de 3, tudo aqui no mesmo ponto. Então ativo um pouco lateral aqui, após uma subida confirmando aqui 61,8, ficou lateral. O volume tanto ontem quanto hoje um pouco mais alto, acima da média. O OBV ainda mostra uma divergência, considerando principalmente essa região anterior aqui, o OBV estaria superior, mostrando uma leve divergência de alta. Próximo ativo, Via Varejo, Via 3, deixou um candle feio hoje, queda de 3,17%. Ontem havia deixado um movimento de recuperação interessante, um candle que praticamente havia engolfado outros dois. Hoje, o movimento de ontem praticamente anulado, né? Um ponto para se observar ainda, que em Via Varejo, estava deixando engatilhado aqui um trap,
tem que ver ainda como é que vai se comportar amanhã, ver esse fechamento. Digamos que o papel derreta mais ainda e teste aqui esses 1,75 ou venha mais abaixo. Então, isso aqui é imprevisível, né? Então, tem que ver como é que vai fechar, se deixa um trap aqui nessa região desse fundo anterior ou se vem testar o suporte aqui dos 1,75, que seria mais abaixo. Próximo ativo, Local Web LWSA3. É um ativo que estava um pouco consolidado aqui nessa região. O ABV mostrou força, né? Então vocês veem o ABV bem acima. Hoje rompeu esse retângulo, o alvo dele seria ele projetado para cima. Então, digamos que essa pequena operação, praticamente chegando aqui no alvo, o alvo seria aqui nos R$ 7,95. O preço alcançou R$ 7,87. Movimento forte hoje, volume bem acima da média. O volume desse ativo tem melhorado. Agora esperar para ver que tipo de movimentação vem no ativo, né? Em relação ao gráfico, ver um gráfico maior, mensal, vou apagar aqui esses movimentos. Pelo gráfico mensal, não, tem que esperar mais um pouco. Pensei que talvez pudesse deixar aqui um Joy de Nápoles, ainda não é o caso. Pelo semanal pode deixar ainda, mas também seria necessário aguardar, que seria aqui um fundo, um topo, teria que cair mais um pouco e fechar acima da média de 3, então nenhum tipo de operação aqui no momento ativado. Próximo ativo, Vale 3. Vale tem uma retração de 1,8 nesses R$ 67,04. Eu comentei que a briga aqui era grande, né? Então, sim, candles com sombra superior, sombra inferior, positivos e negativos. Hoje tentou segurar aqui nessa região de 1,8 e perdeu. Então aqui já deixa um cenário um pouco mais feio. Inclusive a gente pode ver, eu havia comentado que poderia ser aqui um oco. O oco jogaria lá na parte de baixo do retângulo maior, então esperava que se desse uma segurada aqui nessa região, né? Principalmente por ser uma 1,8. Pelo semanal ainda é necessário ver como é que fecha amanhã, mas está deixando um candle feio aqui próximo a essa retração de 1,8. Próximo ativo, os Minas, os IN 5. Os Minas para mim estavam dentro aqui de um alargamento, tá? Um alargamento maior. Agora já parece um pouco consolidado aqui nessa região. Então vocês veem aqui que desse ponto para cá já tem segurado bastante. A gente pode considerar essa região aqui como suporte bom, que seria R$ 7,01. E essa região um pouco mais acima, que como uma resistência um pouco mais forte também. Em relação ao ABV, o ABV segue feio, né? O ABV já mostra inclusive a perda dessa outra região aqui, o ABV alcançando as mínimas, enquanto o preço ainda um pouco acima, então tem uma divergência de baixa aqui no ABV. Em relação ao volume fraco nos últimos dias e muita média aqui próxima. A gente tem a média de 9, média de 3, que ver como é que o preço vai se portar aqui, se vai perder esse suporte realmente. Em relação ao tempo gráfico semanal, nada aqui de novo semanal. Próximo ativo, PETS 3. PETS hoje subiu 3,16%. Observando o gráfico hoje, já é possível visualizar aqui uma diferença, né? Uma divergência aqui no ABV. Então o ABV aqui em cima, nesse ponto, e o preço praticamente perdendo a mínima. Então a gente tem um preço que deveria estar acima aqui para baixo, enquanto o ABV está para cima. Então tem uma divergência aqui no ABV. Apesar disso, eu não vejo entrada. Aqui eu inclusive coloquei a retração de 1,8 dessa pernada para ver se estava próximo e já havia perdido aqui. Você tem que ver se pelo semanal realmente vai perder, né? Então interessante seria que fechasse próximo a esses R$ 6,45 amanhã. Último ativo de hoje, Alço 3. Alço é um ativo que para mim havia testado aqui esse suporte aqui nessa região, um suporte importante, tem uma boa divergência no ABV em relação ao preço do ativo, então o preço do ativo aqui muito travado nessa região e o ABV bem acima, né? Então esse aqui é um ponto importante. Apesar disso, parece estar dentro aqui também de um canal, né? Então a gente tem que aguardar aqui esse rompimento. Ou então esperar que toque novamente aqui, deixe um candle com stop técnico um pouco mais favorável. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.